noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria Santo Padre Pio de Pietrelcina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Antes de tudo, eu queria agradecer ao Sidney Silveira as palavras gentis que ele disse a meu respeito e lembrar que o que quer que nós tenhamos feito por ele não foi mais que a obrigação. Também peço a vocês que continuem contribuindo no site dele, porque o Contra Impugnantes, porque ele ainda está com problema sério de saúde, então ele instalou lá um marca-passo, mas ainda tem tratamento a fazer, então vocês, por favor, compareçam lá. Tá certo? Também quero aqui cumprimentar o Rodrigo Gurgel pela sua atuação no caso do Prêmio Jabuti. O que ele disse ali é a coisa mais importante que se disse no meio literário brasileiro nos 10 anos. Quer dizer, o sistema literário brasileiro está em crise, né? Quer dizer, está em crise já faz muito tempo, né? Também pedi para vocês visitar o site Nota Latina, que mais tarde será atualizado com notícias quentíssimas sobre um panelaço que vai haver na Colômbia contra o acordo do Juan Manuel Santos com as Farc. E por fim, queria aqui agradecer à família Bolsonaro, Jair, Flávio e Carlos pela remessa deste livro, Orville, que é o livro ao contrário, né? Tentativas de tomada de poder, que é o resultado de um relatório do Serviço de Inteligência, já mais antigo, sobre as tentativas dos comunistas de tomar o poder no Brasil, as várias tentativas da Revolução Comunista. E agora que eu já tinha lido alguns pedaços disso antes, mas agora que pela primeira vez tenho aqui a coisa inteira, e também pela primeira vez fico sabendo que o organizador da coisa foi o Coronel Lício Maciel. Agora eu entendo por que eles têm tanta raiva do Coronel Lício Maciel. Era um homem que sabia demais. Isso não tem nada a ver com cadáver desaparecido, nem coisa não. Tem a ver com isso aqui. Então aí, Bolsonaro, muitíssimo obrigado pela remessa deste material precioso. E um abração para todos vocês. Sucesso aí. Agora, amanhã este programa estaria completando 6 anos. Nós começamos no dia 6 de dezembro de 2006. Então, eu estou aproveitando este aniversário para lhes comunicar que este é o último programa desta série. Eu me vejo, não digo obrigado, mas induzido a interromper o programa, pelo menos durante algum tempo. Primeiro porque eu acredito que ele alcançou os seus objetivos e que de agora em diante seria apenas repetição do que já foi dito. Um desses objetivos foi modificar um pouco a linguagem da conversa política no Brasil, porque na medida em que a conduta dos nossos políticos descia a níveis abissais, não fazia sentido continuar falando deles naquela linguagem polida, afetada, tá certo? Que a nossa oposição sempre costumava usar. Nós tínhamos que aprender a dizer que um filho da puta é um filho da puta e assim por diante. Primeiro porque esta é a linguagem deles, esta é a linguagem do seu Lula. O seu Lula vive falando palavrão à torta direita. Agora, se a gente diz um palavrão para eles, ai, que falta de educação. Então nós tínhamos que nivelar isso aí. Foi nivelado. Para fazer isto, eu tive que fazer esta concessão de falar na linguagem do esculacho brasileiro, que não é a minha linguagem. Mas era o único jeito, tá certo, de fazer as pessoas sentirem a baixaria que o Brasil tinha se tornado e criar uma linguagem, não dizer que é a linguagem da própria baixaria, para falar dela mesma, tá certo? Esta finalidade foi inteiramente cumprida. Eu vejo que muita gente aprendeu. Aprendeu a xingar, né? Aprendeu a mandar tomar no cu quando precisa mandar tomar no cu, aprendeu a chamar de filho da puta quando é para chamar de filho da puta e assim por diante. E isso eu acho que foi um progresso enorme. O segundo ponto é que, usando essa linguagem da baixaria brasileira, ao mesmo tempo nós não perdíamos o nível intelectual, que é mais ou menos o das aulas que eu tenho dado. Então, com algumas análises que a gente fazia aqui, a gente percorria toda a escala, né, que ia desde o mais baixo até o mais alto que é possível no momento, tá certo? Então, unir a linguagem popular brasileira com a alta cultura foi outro objetivo que foi atingido aqui. Muita gente já aprendeu a falar assim. Claro que tem
os maus imitadores, que são apenas macaqueadores que não pegam o espírito da coisa. Em primeiro lugar, os piores dentre eles são aqueles que acreditam que esta linguagem que eu usei no programa é a minha linguagem. Falam, não, esta é a linguagem do Brasil. Né? Então, para dar as minhas aulas, para escrever os meus livros, eu uso outra língua que é a minha língua pessoal. Né? Mas, para tratar desses assuntos do noticiário da semana, foi necessário criar esta linguagem típica do True Outspeak, que funcionou muito bem. Então, eu considero que a missão está cumprida porque, nesse ínterim, apareceram centenas de sites que estão dizendo as coisas como elas realmente são. Tá certo? E eu não vejo por que continuar eu mesmo fazer esse serviço, quando já tem tanta gente fazendo e fazendo bem. É claro que eu também tenho algumas razões pessoais para suspender o programa. A principal delas é o seguinte. O nosso seminário de filosofia já está chegando no 5º ano e tem várias pessoas que nos acompanham ali desde 5 anos. Tem pessoas que entraram depois. Mas tem toda uma leva que está entrando agora no último ano do curso, que é o ano onde eles vão fazer vários trabalhos práticos e onde eu vou ter que dar uma atenção diferenciada a esses alunos. E de modo que nós vamos ter aqui uma sobrecarga de trabalho que tornará impossível continuar com este programa. Tá certo? Eu também tenho outros trabalhos que eu tenho que completar urgentemente, tenho alguns livros para completar, e esse programa tem me tomado 2 dias por semana, porque para fazer um programa desse, nós coletamos pelo menos 100 notícias por semana, das 300 ou 400 que lemos. Fazemos a lista aqui dessas 100 e comentamos umas 20. Às vezes nem isso, 15, 10. Tá certo? Então, é bastante trabalho. Então, eu estou precisando economizar esse tempo para dedicar mais ao seminário, que tem uma finalidade de mais longo prazo, tá certo? Que é a finalidade de criar uma nova camada intelectual no Brasil, uma nova camada de escritores, artistas, pensadores mais qualificados, que possam devolver um pouco da dignidade que a alta cultura brasileira tinha uns anos atrás. O nosso governo está anunciando um plano nacional de cultura que nós sabemos o que é, gastar dinheiro com besteira. No Brasil, quando fala de alta cultura, a pessoa pensa, alta cultura é concerto, é exposição de arte, né? É divulgação cultural. Eles não têm a menor ideia do que é isso, não têm a menor ideia. Tá certo? Praticamente ninguém tem. Então, quer dizer, esse diletantismo, né, burguês ou pequeno burguês, que eles tomam como alta cultura, isso é exatamente o contrário. Mas eu espero que alguns dos meus alunos já desempenham hoje já algum papel na sociedade. A maioria ainda não, a maioria eu mesmo disse, vocês fiquem quietinhos, vocês estudem, não se metam em discussões, até que vocês estejam realmente preparados, que consertem vocês primeiro, antes de tentar consertar o país, que é uma coisa que o senhor Lula e Dona Dilma não aprenderam até hoje. Né? Até ministro da Educação não precisa se educar a si mesmo primeiro para depois educar os outros. Não, ele já parte da sua ignorância, ele já faz dela o padrão para reformar o país, e todo mundo tem que ser, né, remoldado à imagem e semelhança do ministro da Educação. Então, em função desses fatores, eu estou encerrando o programa, vou continuar em comunicação com vocês através do canal MSTM no YouTube, através do meu site olavedecarvalho.org, através da minha página no Facebook e no Twitter, e através do próprio Seminário de Filosofia, onde praticamente todo mês eu estou colocando lá alguma gravação aberta para o público em geral, além do material que é do próprio dos alunos. Né? Os ouvintes desse programa, então, ficam aqui convidados no seguinte sentido. Né? Durante esses anos todos vocês ouviram os comentários, riram com as piadas, se divertiram, tá certo? Mas agora está na hora de estudar, né, gente? Vamos para o seminário de filosofia, vamos fazer um trabalho mais sério, tá bom? www.seminariodefilosofia.org. Então, a todos que me ouviram durante esses anos, eu agradeço do fundo do coração. Se eu cometi alguma injustiça, se ofendi alguém injustamente, eu peço que me perdoe, com toda sinceridade.
Mas aqueles que foram insultados com justiça, eu repetirei mentalmente o insulto pelos próximos anos. Tá certo? Então, fiquem com Deus, Deus os abençoe, né? E até a próxima, se Deus quiser.